Fala pessoal, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo do canal, dessa vez para falar sobre a derrota do Vasco diante do CSA na sexta-feira. Vamos falar aqui sobre a situação do Vasco, sobre as possibilidades de acesso do clube para a primeira divisão do ano de 2022. Mas antes disso, eu peço a você que inscreva-se no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, diga o que você achou do vídeo, o que você achou do Vasco, o que você está achando desse Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que inscreva-se no canal, dê a sua opinião e nos ajude, participe cada vez mais, porque você nos ajuda a fortalecer este canal. Bem pessoal, no jogo de sexta-feira o Vasco foi derrotado para a equipe do CSA por 3-1. O Vasco saiu na frente com um gol do Cano, mas sofreu um empate com um gol de falta do Renato Cajá e no segundo tempo acabou sofrendo a virada com 2 gols do jogador Della Torre. Na minha opinião, a situação ficou cada vez mais difícil, o acesso ficou cada vez mais difícil. Eu vou ser bem sincero com vocês aqui, que acompanham o canal, que está acompanhando esse vídeo. O Vasco não vai subir mais para a primeira divisão. O Vasco passará mais um ano na segunda divisão. Das 4 vezes que o Vasco foi rebaixado, essa é a primeira vez que o Vasco não vai conseguir o acesso no ano seguinte. E aí passaremos mais um ano na segunda divisão. E eu vou falar aqui para vocês quem eu considero o culpado pelo fato do Vasco não subir. Essa diretoria assumiu no começo do ano, depois de uma gestão tenebrosa do senhor Alexandre Campeiro, o pior presidente da história do Vasco, o único presidente que não conquistou títulos na história do clube, o único presidente que não conseguiu ganhar um jogo do Flamengo. O Campeiro é tão ruim que ele não ganhou um jogo do Flamengo. O Vasco não conseguiu ganhar um jogo do Flamengo enquanto ele foi presidente. E aí, logo que essa diretoria assumiu, o Vasco já conseguiu uma vitória diante do Flamengo, venceu o Flamengo por 3-1 no Campeonato Carioca. Então o Campeiro ele foi ruim em todos os sentidos, ruim esportivamente, ruim administrativamente, ruim financeiramente, porque a dívida do clube elevou-se em nível astronômico, a dívida do Vasco. E aí essa diretoria assumiu no começo do ano com o presidente Jorge Salgado, tentando ali arrumar a casa, tentando colocar as contas em dia e ao mesmo tempo conseguir o acesso e voltar à primeira divisão. Para isso, a diretoria foi buscar o Alexandre Pássaro, que tinha sido diretor do São Paulo, tinha feito um bom trabalho lá no São Paulo, e trouxe o Pássaro para montar um time para conseguir o acesso para a primeira divisão e continuar o trabalho, né, para que o Vasco conseguisse, ao retornar à primeira divisão, terminar o Campeonato Brasileiro entre os primeiros colocados. Só que vamos combinar, o trabalho do Alexandre Pássaro até aqui é horroroso. O Vasco teve esse ano de treinador, o Vasco teve Marcelo Cabo, Lisca e Fernando Diniz. O Vasco está em seu 3º treinador do ano. Se a gente for contar a temporada 2020, teve o Sapinto, teve Luxemburgo, mas da gestão do Jorge Salgado, da temporada 2021, o Vasco já teve 3 treinadores. Todos os treinadores, vou falar aqui, o Marcelo Cabo e o Lisca saíram reclamando do planejamento do clube, da montagem do elenco. Quem montou esse elenco foi o senhor Alexandre Pássaro. Montou um elenco fraquíssimo, com peças que não se encaixaram. Muitos jogadores aí eram refugos aí, como era o caso do Zeca e do Hernando, que o Bahia não quis e aí foram para o Vasco viu a oportunidade lá e os trouxe. A verdade é que o Pássaro ele montou um time que não deu certo, que não deu liga, várias contratações equivocadas e o Vasco está pagando por isso agora. Pode botar qualquer treinador aí, pode colocar Guardiola, Klopp, qualquer um deles aí que o Vasco não vai conseguir subir porque o elenco ele não tem consistência, é um elenco fraco, limitado e na minha opinião o Pássaro é o maior culpado disso, porque o Jorge Salgado, a prioridade dele era reorganizar o clube na parte administrativa e na parte financeira e por isso acabou dando autonomia ao Pássaro para comandar o futebol. O Pássaro era praticamente o CEO ali do futebol do Vasco, tinha total autonomia para trabalhar. E ele montou um elenco horroroso, um elenco fraco, que não vai subir e que todos os treinadores que passaram aqui pelo Vasco reclamaram do elenco, reclamaram da montagem do elenco. Então o senhor Alexandre Pássaro é o principal culpado pelo fato do Vasco não subir nesse ano de 2021. Mas mesmo assim, eu defendo a permanência dele. Eu acho que ele tem que continuar, tentar ele corrigir os erros. Acho o Pássaro um bom profissional, mas eu acho que em 2022 ele tem que corrigir os erros, montar aí um elenco melhor, montar um elenco mais consistente, um elenco que dê liga, que encaixe, para que o Vasco ele consiga retornar à primeira divisão em 2023, porque é lamentável, cara. Jamais eu imaginaria passar por isso.
mais um ano na segunda divisão. O Vasco ficar 2 anos seguidos na segunda divisão. O Cruzeiro vai para o terceiro, né? Mas o Vasco, 2023, o clube volte ao seu lugar. Beleza, pessoal? Até mais. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.